A gente vai fazer a correção lá na página 24, então, 25 e 26. Que nem o Barcelos, que chegou agora, não tem problema, só pega lá o CA, vai acompanhando, né? E aí já vai fazendo junto com a prof, sem problema. Sem problemas. Certo? Então, vamos lá. Ó. Na página 24, a gente tem ali, a respeito dos primeiros habitantes do Brasil, assinale duas alternativas corretas, né? Primeira alternativa, grupos seminômades foram os primeiros habitantes do Brasil, estavam localizados apenas no litoral do território brasileiro. A verdadeira é essa, gente? Não. Não, né, João? Não, por quê? Porque olha o que fala ali, ó. Localizado apenas. É como se tivesse habitantes somente no litoral brasileiro. E, na verdade, isso não é verdade, porque haviam inúmeros grupos diferentes de nativos indígenas do Brasil, espalhados por todo o território brasileiro, inclusive lá no norte, que lá na floresta amazônica já tinham inúmeros grupos habitando aquela região, então não é restrito ao litoral. Toda vida que vocês tiverem uma questão que fala assim, ó, localizados apenas em tal lugar, restrito a tal coisa, pensem antes de colocar essa alternativa. Totalmente, unicamente, né? Que daí dá uma visão muito pequena sobre os aspectos culturais. E aí a gente tem que prestar bastante atenção, porque geralmente essas questões não estão certas, tá? Então, como disse o João, a letra A está errada, né? Há cerca de 6.000 anos, o desenvolvimento da agricultura permitiu o crescimento populacional dos habitantes no território brasileiro. Lembrem-se que se eu tenho agricultura, só para a gente lembrar, se eu tenho agricultura, eu tenho sedentarismo. Se eu tenho agricultura mais sedentarismo, eu tenho um aumento populacional, certo? Porque se eu sou nômade, esses grupos são menores. Até por conta do movimento que eu vou ter que pegar todas as minhas coisas e ir para outro lugar. Então, os grupos nômades, eles são menores. A partir do momento que eu tenho a agricultura, falando de maneira geral, a descoberta da agricultura, ela se dá aproximadamente 10.000 anos atrás, de 10 a 12.000 anos atrás, lá na região oriental e da África. Aqui no Brasil, aproximadamente, então, 6.000 anos atrás, a agricultura fez com que realmente acontecesse o sedentarismo, e a partir do sedentarismo, nós temos um crescimento populacional. Então, essa questão é verdadeira, certo? A letra B. Letra C. Na organização dos grupos nômades, os homens eram responsáveis pelas atividades da caça e as mulheres pelas de coleta. Sim, e essa diferença por sexo, né? Tá? Então, as mulheres ficavam sempre responsáveis pelas coletas, e quando eu tenho agricultura, os homens são responsáveis pela caça, e os homens são responsáveis por trabalhar a terra. O plantio e a colheita, o cuidado com a agricultura é responsabilidade da mulher. Então, havia essa diferença por gênero, certo? Nos primeiros grupos nativos. Então, tá certa a letra C, já achamos as duas corretas, né? Letra B e letra C. Vamos ver por que a letra D está errada, tá? A D está errada por quê? Vamos ver aqui. O aumento da população de 1.500 para 3 milhões de pessoas ocorreu por causa da presença dos portugueses e dos conhecimentos médicos deles. Olha, nossa, os conhecimentos médicos deles. Olha só, gente, esse aumento populacional vai acontecer no Brasil a partir do momento, 1.500 está errado isso, sabe por quê? Porque de 1.500 até 1.530 no nosso país, a única coisa que foi feita foi o corte da madeira do pau-brasil. E não teve de 1.500 a 1.530 uma efetiva ocupação no Brasil. Isso não aconteceu, até porque
o comércio com as Índias era lucrativo. Então, os portugueses continuaram comercializando com as Índias, buscando as especiarias, cravo, noz moscada, sal, porcelana, enfim. E aqui de cara não encontraram minério, eles queriam ouro, eles queriam prata, eles não encontraram nem ouro nem prata. Eles encontraram o pau-brasil, que era comercializado. Então, de 1500 até 1530, ainda era mais lucrativo viajar para as Índias. Portanto, a única coisa que foi feita no Brasil, de 1500 até 1530, foi a extração da madeira. Então, não teve ocupação aqui no Brasil, então não teve um aumento populacional. Pelo contrário, teve uma diminuição porque muitos indígenas morreram. Quem vinha para cá vinha só para extrair a madeira, não para ficar aqui, então não teve um aumento populacional. Isso vai acontecer posteriormente, quando eu tenho cana de açúcar, quando eu vou ter mão de obra escrava, aí eu vou ter um aumento populacional. Fala, João. Os índios também eram vistos como os bárbaros, né? Isso, eles são vistos como selvagens, né? O João usou uma palavra bem interessante. Quem era o bárbaro? Para os romanos, todos que não fossem romanos eram bárbaros, que são os não civilizados. E o europeu, a ideia eurocêntrica, essa ideia que o João falou. Né? Quem não é europeu, quem não acredita no cristianismo, quem não é cristão, também é visto como o quê? Como bárbaro, como não civilizado. E o que o João falou é bem interessante, porque é bem nessa perspectiva que o europeu, que o português via os indígenas, certo? Como bárbaros, como não civilizados. Muito bem. Ô, prof. Fale. Realmente os portugueses ajudaram nessa parte médica os índios ou eles também queriam dar doenças para eles? Não, João, os portugueses não se interessavam muito, tá? Com essa questão, o desenvolvimento da medicina aconteceu na Europa com a população muçulmana, com os muçulmanos, tá? Quando os muçulmanos chegaram na Europa, houve um grande avanço na medicina. Então, muitos dos avanços da medicina se dá pelos mouros. Os mouros são os muçulmanos da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Aqui, quando o português chega aqui, ele não está interessado em nada. Ele está interessado, até 1530, só tirar madeira. Tá? E mandar madeira para a Europa. Então, não se colonizou aqui no Brasil, não se teve avanço científico aqui, nem de medicina, nada. O indígena morria em grande quantidade por doenças que eles não sabiam como tratar. Tipo, o português estava nem aí para ele. Tá? Se ele morresse em grande quantidade ou não, se aldeias inteiras fossem dizimadas por conta das doenças que proliferavam só pelo contato, tá? Não havia um interesse por parte do europeu, porque o único interesse dele era, naquele momento, extração da madeira, ele nem ocupou as terras. Por isso, gente, que tipo a Holanda, a França também, né? Eles tinham muito interesse nas terras brasileiras porque não houve uma ocupação de cara pelos portugueses aqui. Tipo, eles só vinham aqui, tiravam madeira e mandavam para a Europa. Ponto. Tá? A partir de 1530, que o comércio com as Índias tipo, começa a cair, que os caras já não têm mais lucro, e eles percebem que holandeses, franceses estão interessados aqui na colonização. Eles só efetivam a colonização por conta disso. Então, não tem aqui no Brasil, até 1530, nenhum avanço da área da ciência ou da medicina, até porque quando os muçulmanos chegam na Europa, eles ficam de cara, porque eles veem os portugueses e os espanhóis como atrasados na medicina. Tipo, eles não conheciam nem anestesia. Tipo, eles arrancar um dente, era realmente amarrando lá a pessoa e puxando manualmente. Né? Se tivesse que fazer algum tipo de cirurgia, intervenção cirúrgica, não tinha nenhum tipo. Eles davam uma bebida, tipo um goró mesmo, a pessoa tomar, ficar meia zonza, para fazer o processo, um processo cirúrgico, né? E lá no Oriente, você já tinha um avanço muito grande, tipo, a anestesia já era uma coisa que eles usavam. Quando eles chegaram aqui, tipo, como que os caras nem anestesia têm? Então, muitos dos conhecimentos da medicina chegaram em Portugal e na Espanha com os mouros, que é a população muçulmana. Fala, João. Teve algum
povo indígena que foi exterminado nessa conquistação do Brasil? Possivelmente sim, João. Um dos grupos, que são os tupinambás, que tipo, não existem mais, estes sofreram muito com a dizimação europeia, tá? Não, a gente não tem, assim, possivelmente, haviam muitos mais, um número maior de grupos que não foi feito o registro, né, que acabaram morrendo e não foi registrado. Mas, com certeza absoluta, aldeias inteiras praticamente foram dizimadas por conta das doenças, desse contato com o europeu, né? A própria ideia de cristandade, de impor a Bíblia, de impor o cristianismo, fez com que tivesse altos números de suicídios também dentro das aldeias, porque eles não acreditavam, mas eles ouviam que eles tinham que acreditar, senão eles iam para o inferno. Então, como é uma crença muito diferente da crença deles, isso causou um impacto psicológico gigantesco, tá? Também isso aconteceu. Mas, principalmente por doenças e por enfrentamento mesmo, tá? Vão ter aldeias que vão resistir e que vão enfrentar os europeus. Tipo, os europeus vão dormir e eles vão se levantar e, tipo assim, vão matar esses caras estão vindo aqui, a terra é nossa, eles estão resistindo, né? Eles vão resistir. Só que eles não têm arma de fogo, eles não dominam arma de fogo. E é claro que é uma luta meio que desleal, né? Meio não, totalmente desleal. E eles acabam sendo dizimados. Fala, Iago. Ô, prof, se os portugueses tivessem respeitado bem certinho o Tratado de Tordesilhas, a gente poderia ser descendente de espanhol? Nós aqui do litoral não, mas se houvesse o respeito, por exemplo, interior do Brasil, né? Daí nós não teríamos, aí seríamos colonizados por espanhóis. Então, por exemplo, tá? Nós aqui do litoral de Santa Catarina seríamos colonizados por portugueses, o pessoal do litoral. Mas o pessoal do interior aqui, daí seria dominação espanhola. Inclusive, tá, gente, o Uruguai, que fica aqui embaixo, aqui no Brasil, né? O Uruguai é colonização espanhola, sim, mas lá no século XIX, o Uruguai foi anexado pelo Brasil, a Cisplatina. Tá? Dom João, não foi Dom Pedro, Dom João era casado com a Carlota Joaquina, bem desvairada. O Dom João era rei de Portugal, a Carlota Joaquina, princesa da Espanha. Aí eles fizeram um casamento arranjado. Dom João tinha 18 anos e a Carlota Joaquina tinha 10 anos de idade. Aí falaram para ela que ela ia casar com um príncipe, pensa só. Só que ela é uma criança, né, gente? Ela tem 10 anos, né? Aí falou assim que ela ia casar com um príncipe. Daí ela se arrumou toda bem linda, né? Porque ela achou que ela ia casar com um príncipe. Botaram ela numa carruagem e levaram ela para Portugal para casar com Dom João. Chegou lá, não era um príncipe, era um sapo, não, tô brincando, mas não era nada do que ela imaginava, ela era uma criança, né, gente? Então, ela casou-se com Dom João VI. O casamento deles era uma relação horrorosa, né? Eles meio que se detestavam, assim. Mas a Carlota Joaquina, como era espanhola, ela fez um pedido para Dom João. Ela pediu, quando eles vieram para o Brasil, lá, quando fugiram de Napoleão Bonaparte, a gente vai estudar tudo isso. Mas, enfim, ela pediu para Dom João essa região do Uruguai, porque o Uruguai era da Espanha. E o que o Dom João fez? Anexou o Uruguai do Brasil. Virou Cisplatina. Então, o território brasileiro ia até o Uruguai. Gente, a galera ficou pé da vida. Eles ficaram tão indignados porque eles falavam espanhol, eles não queriam falar português, eles não queriam ser colonizados pelos portugueses. Isso gerou uma guerra. A Guerra da Cisplatina. Então, o Brasil anexou o Uruguai ao território dele. A Argentina não gostou, ajudou a galera do Uruguai a se livrar do Brasil. Aí virou uma guerra entre o Brasil e a Argentina disputando o Uruguai.
Brasil de um lado, Argentina do outro, essa terra é minha, não é minha, não é minha, me pertence. A Inglaterra chegou e disse assim, ó, vou botar ordem nessa parada. Não é nem do Brasil e não é nem da Argentina, vai ser um país independente. E a Inglaterra vai ajudar, porque ela também tem interesses, obviamente, a Uruguai se tornar independente. Mas eu quero dizer para vocês, para que só a gente possa entender, essa questão de território sempre foi uma disputa. Até a gente ter esse mapa realmente do Brasil aqui, a ideia de nação e esse mapa organizado foram séculos. Né? Até você definido. Pensa no México, gente. O México era muito maior. Então, a ideia do país estadunidense era muito menor. Só que eles foram cada vez mais buscando território. E o México foi cada vez mais diminuindo. Então, todo o sul dos Estados Unidos, aqui essa região sul dos Estados Unidos, é Texas, Arizona, tá? É tudo, Kansas ali, tudo pertencia ao México. Então, os territórios foram sendo definidos, a constituição dos próprios mapas, com os séculos, né? Até essa formação efetiva. Por exemplo, no nosso país, o mapa é definido como nós conhecemos hoje, o Brasil já era praticamente quase uma república. Né? Então, demorou alguns séculos para que isso pudesse se organizar. Vamos lá. Número 2 da página 24. A respeito dos hábitos, né, gente? Para colocar verdadeiro ou falso, né? Dos hábitos indígenas. Muitos grupos indígenas viviam em habitações coletivas, dispostas de forma circular, assim como fazem as atuais tribos da região do Xingu. Verdadeiro ou falso? As tribos eram... Verdadeiro, muito bem. Lembrem que hoje a gente tem aquela ideia, o filho é meu, não te mete com isso, quem educa sou eu, né? E na época não, a educação era responsabilidade de toda a aldeia, porque na verdade é tudo muito coletivo, todo mundo participa de tudo, por isso as aldeias eram em formas circulares, para ter maior participação, certo? Então, verdadeiro. Os portugueses observaram que os grupos indígenas demonstravam ter forte integração com o espaço natural. Sim, que óbvio que eles perceberam isso, né? A relação que o indígena tem com a natureza, com a terra. A terra, para eles, é algo muito maior, assim, do que só uma questão financeira, né? Então, eu tenho esse pedaço de terra, a ideia de propriedade privada. É meu, vou vender esse terreno por 150 mil, 200 mil, enfim, porque é meu, me pertence. Se eu quiser deixar aquele terreno ali valorizar por 2, 3, 4, 5 anos para vender daqui a 10 anos, o problema é meu. É propriedade privada. Eu comprei, eu vou deixar valorizar. Se eu quiser, eu deixo 5, 10, 15, 20 anos e acabou. Eu não quero plantar? Posso plantar? Não quero, porque não vivo disso. Só estou comprando terra para administrar, ou seja, para ter questão do lucro, porque de valorização. Essa é a ideia de hoje. A terra para o indígena não, ela é fonte de riqueza, ou seja, é dela que eu tiro o meu sustento, então é dela que eu vou ter o cultivo, é dela que eu vou ter as plantas medicinais e tudo mais. Uma das heranças muito importantes dos nativos, dos indígenas, é a própria medicina que é muito utilizada hoje, né, gente? Que a partir da perspectiva natural, né? Então, ou seja, hoje tem uma perspectiva muito forte da medicina a partir de estudos, é bem interessante, dos grupos indígenas, né? Já houveram muitos médicos que passaram algumas temporadas com tribos nativas, tribos indígenas, aldeias indígenas, para conhecer produtos naturais, para conhecer realmente medicamentos, fonte de pesquisa, para conseguir depois desenvolver e elaborar a rede de cosméticos hoje, que trabalha com essa perspectiva, né? Está vendendo muito, é uma crescente, a linha de cosméticos vem numa crescente nas últimas décadas, e principalmente essa linha de cosméticos que traz essa perspectiva mais a partir do natural, né? Do que é natural. Até a alimentação, hoje a gente tem uma vasta
discussão no sentido de alimentação, né? Que são os produtos in natura, que são os produtos sem nenhum tipo de agrotóxicos, né? Que é uma perspectiva, apesar de estarmos vivendo uma era extremamente globalizada, de tecnologia, hoje há uma busca por uma vida mais, e sabe-se, por estudos, de uma vida mais saudável, né? E daí essa busca por esses produtos que são naturais. C. As moradias indígenas eram posse das famílias. Já está errado, né? Não tem nada de posse. É coletivo, tá? Toda vida que tiver alguma coisa assim, posse, propriedade privada, questão indígena, totalmente errada. Não tem ideia de posse, é tudo coletivo. Então, não precisa nem acabar de ler a frase, tá? Não tem posse de nada. Então, é falso. Próxima, letra D. Como forma de organizar o estudo dos diferentes povos indígenas, foi utilizada a divisão desses povos de acordo com o tronco linguístico de cada um. Sim, como eram muitos povos, foi dividido em troncos linguísticos para poder estudá-los, tá? Porque se fosse dividir só por grupos nativos, é uma infinidade, não se consegue estudar. Então, se estuda o tronco linguístico Tupi-Guarani, o tronco linguístico Caigangue, o tronco linguístico Xoclen, e assim por diante, que é mais fácil de entender esses grupos, né? Então, verdadeiro. E a última, letra E. Os grupos nativos do Brasil desenvolviam atividades de caça, coleta e comércio. Não, comércio não. A ideia comercial vem com o europeu, tá? Então, o máximo que o indígena faz é troca de mercadorias. É um escambo, tá? Se eu estou trocando mercadorias, é um tipo de comércio. Mas entre eles ali, eles ainda trocavam algumas coisas. Tipo, eu faço um colar, né? A Rebeca faz um outro tipo de colar, e daí essa troca ela havia, mas não uma questão de aquisitivo, de questão comercial, mas sim de mesmo, né? Então, quando o europeu chega, ele incute a ideia de troca de mercadorias com valor, que daí é o escambo. O nome é escambo, não esqueçam dessa palavra. Escambo é a troca de mercadorias entre portugueses indígenas. Como é que rola isso? Cara, eu vou dar um presente para o indígena, olha que massa. Eu vou dar um espelho para o cara. Gente, ele nunca viu a imagem dele refletida em nenhum lugar. De repente, ele recebe um espelho, ele se olha lá. Então, para ele, está sendo o quê? Presenteado. Nossa, olha só como eu sou, olha a minha pintura. E eu estou sendo presenteado. Então, só que ele pede alguma coisa em troca, óbvio, né? Aí, vai lá e corta uma madeirinha para mim, por favor, coloca lá no meu barco. Então, essa troca havia, tipo, o indígena era presenteado com umas quinquilharias, em troca disso, cortava a madeirinha e colocava lá no navio. E uma coisa que é bem interessante é o seguinte, é que assim, o indígena, ele saiu da idade da pedra para a idade dos metais num piscar de olhos, porque o indígena brasileiro não conhecia o ferro. Aí o português chega e vê o indígena cortando o pau-brasil com um machadinho de pedra, gente. Vou lá, pego o machadinho, afio, faço o fio dele, amarro na madeira e vou cortar a árvore. Só que eu tô falando de um baita de um pau-brasil, né? Eu fico lá, horas e horas para aquela árvore cair. De repente, o português chega com uma machadinha de ferro, né? Ou seja, o cara levava 6 horas para cortar uma árvore, levar 40 minutos. Né? Então, ele passa da idade da pedra para a idade do ferro, instantaneamente com presentes dos portugueses, mas com a ideia do português é cortar mais madeira em menos tempo e ter mais lucro na Europa. Tá? Então, o escambo, que é esse comércio, é orquestrado, organizado pelos portugueses aqui no Brasil. Certo? Então, ficou a número 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Continuando. Number three. A imagenzinha, certo lá,
Nós temos na número 3 a imagem 1 e a imagem 2. Imagem 1, representação das moradias dos indígenas Tamoio na época da chegada dos portugueses. Embaixo, moradias atuais dos grupos indígenas que vivem no Parque do Xingu, né, que ainda vivem aqui com uma relação direta com a terra, com a natureza. Olha só, se eu falo de reservas indígenas aqui em Santa Catarina, é uma situação. Se eu falo de uma reserva indígena no Xingu, é totalmente diferente, tá? As reservas aqui que nós temos em Santa Catarina são reservas que não têm essa perspectiva. Os caras não moram aqui em Santa Catarina de forma circular. Eles não moram com esse tipo de construção como uma oca. Eles moram em casas de madeira, em casas de laje ou de forro, enfim, né? Como nós moramos hoje. Eles não andam nus e nem seminus. Tá? Eles têm escolas, têm até rede de internet. Na escola na reserva que eu fiquei no final de semana, eles têm internet de satélite. Tá? Então, lá na reserva, é claro que é um lugar da reserva que pega internet, né? Então, eles têm que ir todos lá, é um morro mais alto, e lá tem uma internet por satélite. Então, todo mundo que quer acessar a internet tem que ir até lá e ficar lá o tempo que precisa para acessar a internet, mas eles têm esse acesso. Então, é diferente de uma reserva do Xingu. O Parque do Xingu, eles mantêm os aspectos culturais lá de trás. Certo? Quem tem diálogo com eles? A FUNAI, que é o órgão responsável, né, para fazer esse diálogo do branco ao não branco, ou seja, da nossa cultura à cultura nativa, à cultura indígena. Vocês sabem que tem uma cena, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar, que rodou o mundo, há uns 10 anos atrás, eu acho. Mas assim, tipo, foi surreal. Eles queriam construir aqui no Xingu, eles queriam aumentar uma hidrelétrica, construir uma hidrelétrica. A gente pensa, o mundo crescendo, e aí, mais energia elétrica, vamos construir uma hidrelétrica. Daí eles queriam inundar parte de uma reserva indígena. Aí começou uma disputa, né? Os indígenas falando que não iam sair da terra, que a terra para eles é sagrada, e eles queriam produzir energia elétrica, dizendo que os caras tinham que sair. Enfim, a FUNAI tentando conversar com os indígenas não queriam muita conversa, e aí um dos representantes da política daquela época resolveu visitar eles. Gente, mas não é assim, né? Tipo, eu não resolvo visitar um grupo nativo no alto do Xingu, no meio da floresta amazônica, do nada. Tipo, eu não falei com os caras, vou pousar com o jatinho lá e vou conversar com eles. Olha que lindo, que ideia brilhante, né? Ideia de jirico da pessoa, mas tudo bem. Lá fez ele, mas eles fizeram ao vivo, gente. O negócio ferveu. Aí veio um aviãozinho lá, eles tinham uma área de pouso por causa da FUNAI, um avião pequeno, né? Um helicóptero pequeno, pousa lá, e os indígenas, tipo, percebem aquilo, que tem algo sobrevoando e tal. Aí passa a cena, tipo, os indígenas tudo com arco e flecha pra cima, assim, pra, tipo, não ia chegar, mas pra chegar no helicóptero, e o cara desce do helicóptero, e os indígenas, tipo assim, tudo armado no sentido, o que tu queres aqui? O que tu vieste fazer aqui? E aí ele quer falar com os indígenas e no fim um dos indígenas puxa a roupa dele e aí ele diz que a roupa dele foi rasgada, que eles eram selvagens, que acabaram com ele. Aí ele vai para a mídia falar que os indígenas são selvagens, que era um absurdo que os indígenas estavam fazendo com ele. Aí fiquei pensando, mas qual é o absurdo? De quem é o absurdo? É dos indígenas que estão vivendo na terra dele? Ou é dele que resolveu ter uma ideia brilhante, pegar um helicóptero e parar no meio da floresta amazônica, sem ter esse diálogo previamente dito, para chegar lá e dizer, ó, seguinte, gente, vaza daqui! Vocês vão sair daqui porque eu vou inundar toda essa terra de vocês. Aqui vai ser uma hidrelétrica, vai trazer energia elétrica para a galera lá na cidade. Tipo vocês, não sei, vão morar mais para dentro lá da floresta amazônica. Então, essa imagem rodou o mundo inteiro. Aí a imagem dele com a roupa meio que rasgada, assim, sabe, com a blusa rasgada, dizendo que os indígenas eram selvagens.
Aí eu lembrei do João, que o europeu dizia que os indígenas eram bárbaros, né? É a mesma coisa, aconteceu 10 anos atrás, ele falando que os indígenas eram selvagens. Mas aí eu fico pensando, quem é selvagem? São só os indígenas que são selvagens ou eles estavam defendendo também o território deles? Estão no meio da floresta amazônica. Tipo, deixa eles lá. Arruma uma outra área, existem estratégias, ou aumenta a capacidade de hidrelétricas que já existem, porque existem estudos que você pode aumentar a capacidade de algumas hidrelétricas que já existem, mas tu não invade um espaço de terra que passou de geração para geração desta maneira. Tem que ter um manejo, tem que ter um órgão responsável, você tem que ter um diálogo, não é assim que funcionam as coisas, né? Então, há 10 anos atrás, essa imagem rodou o mundo. Se vocês buscarem na internet, vocês vão achar essa cena. Se eu encontrar, vou procurar. Eu mostro para vocês. Então, ó, imagem 1 e imagem 2. Vamos lá. Com base na análise, responda as questões. Letra A. O que essas imagens representam? Pelo amor de Deus, né, gente? Moradias indígenas, né, gente? Certo? As imagens representam moradias indígenas. Letra B. Qual é a principal diferença entre os elementos retratados? E qual é a principal semelhança entre eles, tá? A diferença, gente, está no tempo, né? Uma representação do século XVI e uma representação do século da atualidade, né? Mas a semelhança é a disposição, né? Que eles mantêm o aspecto cultural, continua lá de maneira circular. Então, a semelhança é a disposição, que continua de forma circular, por essa ideia de ter esse contato, e a diferença é o tempo, né? Uma é no século XVI e outra no século XXI, né? Ou seja, a questão atual, né? Mas eles mantêm os mesmos aspectos, né? Culturais. E a letra C, com base na análise das duas imagens, o que é possível concluir? Eu acho que a gente pode concluir que alguns aspectos culturais ainda se mantiveram dos grupos nativos, né, gente? Uma delas é a forma circular das aldeias, né? Que são mantidas até hoje, né? Então, o que é possível concluir? Que eles mantêm alguns aspectos culturais lá antes da chegada dos europeus. Obviamente, alguns. A língua eles mantêm, a forma circular das moradias, os aspectos culturais, que todos participam de tudo, a coletividade, é da mesma maneira. Obviamente que se a gente está falando de mais de 500 anos de diferença, a gente vai perceber muito mais a inserção do homem branco, nós vamos ter um número muito maior de desmatamento, poluição, isso afeta diretamente esses grupos nativos, né? Quanto mais desmatamento, quanto mais a questão da poluição dos rios, né, gente? Teve um problema gigantesco. Vocês sabem que no Brasil tinha muito, já teve, né? Ainda tem, mas em menor quantidade, mas historicamente muito minério, muito ouro no século XVIII, quando foi descoberto no Brasil. Depois, no século XX, eles descobriram ainda a Serra Pelada, que era um monte gigantesco, que era chapado de ouro. Tinha pepitas de ouro de 3 a 5 quilos. Tá? Tinha galera que foi para a Serra Pelada, que eles iam trocar o ouro na Caixa Econômica Federal e eles saíam de carrinho de mão, de dinheiro, com o ouro que eles tiravam de Serra Pelada, no século XX. Hoje é um buraco, Serra Pelada era um morro cheio de ouro, literalmente, e hoje tem mais de 20 metros de profundidade, é uma lagoa. Hoje tem uma empresa, se eu não me engano é japonesa, não me falha a memória, é uma empresa japonesa, e essa empresa, ela faz uma prospecção lá a 20 metros de profundidade para ver se ela encontra ainda ouro na Serra Pelada. Olha só, hoje, atualmente. Então, muito minério no Brasil. Ô, Vitor, o que é isso?
E essa quantidade de ouro do Brasil encontrada, para conseguir fazer essa separação do ouro de outros metais, se usa metais pesados. E isso polui diretamente os rios. Então, houveram várias reservas e aldeias indígenas que sofreram muito com a questão da água, porque a água ficou poluída, né? Eles não tinham nem mais como beber a água ou adquiriram inúmeras doenças. Na década de 60, teve uma aldeia inteira que morreu. Aldeia inteira, a aldeia, tipo assim, foi dizimada. Nessa aldeia chegou a varíola e matou a aldeia inteira. E aí, depois eles houveram estudos que eles mandaram alguns presentes para essa aldeia, eram roupas, e essas roupas estavam infectadas. E aí, como eles não conheciam essa doença, matou praticamente a aldeia inteira de varíola. Foi um extermínio, assim, na década de 60 e 70, quando teve a Transamazônica, que é aquela, né, que começa lá no Nordeste, que atravessa a floresta amazônica, né? Então, na época da Transamazônica, teve aldeias inteiras que acabaram morrendo para construir a Transamazônica. Que até hoje não está pronta ainda, tá? Não acabaram ainda. Começaram, bem... Não está pronta ainda. Uma parte está pavimentada e outra parte, gente, os caminhoneiros ficam dias, porque daí chove, eles não conseguem passar, porque não tem pavimento ainda, só está a estrada, a pavimentação, e eles ficam dias esperando para conseguir atravessar. Não está pronta ainda a Transamazônica, desde a década de 70. Fala, Vitor. Aquelas roupas infectadas que você falou, os caras, eles mandaram de propósito ou foi sem querer? Vitor, existem pesquisadores que dizem que foi de propósito. Se é verdade, a gente não consegue comprovar, tá? Mas existem pesquisas que falam que foi na época da Transamazônica, eles precisavam, a Transamazônica precisava passar ali, tinha muitos indígenas contrários, porque estava atravessando a mata, né? Eles estavam derrubando tudo, a floresta amazônica, para poder passar essa estrada, e aí foi uma forma, tá? Não tem comprovação, tá, Vitor? Estou falando que existem pesquisas dizendo que foi proposital, né? Não tem varíola. Mesmo para matar a aldeia inteira. Não tem, mas algumas pessoas dizem que realmente foi de propósito. Outras dizem que não. Como eles desconheciam, a aldeia inteira acabou morrendo, porque a aldeia toda foi infectada. E aí é muito diferente, né, a relação que eles têm com a medicina do que a nossa. Então, é bem estranho. Falta alguém doar roupa para alguém? Não, para indígena, né, Iago? Bem... Tu não acha meio estranho isso tudo? Não querendo botar lenha na fogueira, mas já colocando. Olha só, a prof vai faltar 1 minuto, vai cair, a prof vai mandar outro link, tá? Fiquem aqui comigo, tá bom?